Bom dia, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, 3 de março de 2021, quarta-feira, vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Então, pega o livro de português e coloca na página página 26. Página 26, vamos trabalhar os encontros vocálicos e os encontros consonantais, tá? Então, página 26, nós temos aí uma tirinha, isso mesmo. Vamos ler essa historinha? O mundo de Leloca. Que história! A polícia prendeu um ladrão que tentou passar pela alfândega com um canário escondido na mala. E como a polícia descobriu este bandido? O canário começou a cantar: Papai, preciso urgentemente entrar numa aula de canto. Por que, Leloca? Caso alguém me roube, eu não sei cantar. Bom, essa tirinha, veio nos informar que a polícia prendeu, um ladrão que ele tentou passar pela alfândega. Então, ele tentou passar ali, pelos policiais com um canário escondido dentro da mala. Só que o canário, como muito esperto, ele resolveu cantar. E aí descobriram, que tinha um passarinho ali dentro. E aí, o Leloca, ficou pensativo ali, e resolveu o quê? Resolveu pedir para o papai dele colocar ele na aula de canto, porque se alguém roubar ele vai saber cantar para alguém ouvir e salvar ele daquela situação. Bom, nesta tirinha aí, a gente viu várias palavras e tem palavras aí que tem encontro vocálico. Vamos ver quais são essas palavras que possuem encontro vocálico e quais são as palavras que possuem encontro consonantal. Bom, nós temos aqui, nesse primeiro diálogo que aconteceu aqui, no balãozinho aqui, nós temos: que história! A polícia prendeu um ladrão que tentou passar pela alfândega com um canário escondido na mala. Então, aqui nós temos, palavras com encontro vocálicos, que encontro vocálicos são duas vogais juntas ou mais, e encontro consonantais são duas consoantes juntas ou mais. Então, aqui nós temos encontro vocálico I e o A, e nós temos encontro consonantal S e o T. Aqui também, nós temos outro encontro vocálico, A e o O, e encontro consonantal D e o R. Aqui também nós temos um outro encontro vocálico, I e o O. Então, dentro desta tirinha, nós temos várias palavras que possuem encontro vocálico, que são duas vogais juntas. Olha aqui, papai, o A e o I. Nós temos aqui, que mais de encontro vocálico? O não, o A, o O e o tio. Canário, o I e o O. Então, todas as vogais que estão aí juntas são encontros vocálicos, Descobriu, o I e o U, são encontros vocálicos. Polícia, o I e o A, encontro vocálico. Agora, encontro consonantal já são consoantes juntas, como eu tenho aqui na palavrinha preciso, o P e o R, encontro consonantal, tá?
Eu tenho aqui, deixa eu ver uma outra aqui, ó. Cantar, o N e o T, encontro consonantal, tá? Descobriu, o B e o R, encontro consonantal. O S e o C, encontro consonantal. Então, eu também tenho várias palavras que possuem encontro consonantal, que são duas consoantes juntas. Bom, na página 27, nós temos aí o que é o encontro vocálico, que é o encontro de duas ou mais vogais juntas numa palavra. Essas vogais, elas podem ter a vogal forte ou a semivogal, que é uma vogal fraca. Vamos ler um trava-línguas para a gente poder conhecer mais sobre os encontros vocálicos. Vamos fazer a leitura do trava-línguas. Olha só. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então, nós temos aqui um trava-línguas e nesse trava-línguas nós temos o quê? Nós temos encontro vocálico, isso mesmo. Quais são os encontros vocálicos que temos aqui, ó? O sabiá não sabia aqui o não sabia, o ia, que o e o é, sabe o i e o ó, sabia de novo o i e o a, que o e o é, o sabiá, o i e o a, não o a e o ó, sabia o i e o a, assobiar o i e o a. Então, nós temos aqui um trava-língua que possui encontros vocálicos, vários encontros vocálicos aqui nas palavras. Encontros vocálicos são encontros de duas vogais. Essas vogais, elas podem ter vogal forte ou vogal fraca. Agora que você já sabe o que é encontro vocálico em uma palavra, nós vamos aprender que dentro do encontro vocálico, ele é classificado em ditongo, tritongo e hiato. Nós vamos aprender agora sobre o ditongo, né? A professora colocou aqui algumas palavras que possuem ditongo. Então, nós sabemos que ditongo são duas vogais juntas que não se separam. E para eu ter a certeza que aquela palavra é ditongo, é melhor eu separar as sílabas. Porque na separação das sílabas, eu vou ter a certeza se aquelas duas vogais vão ficar juntas ou se elas vão se separar. Bom, então eu coloquei aqui a palavrinha leite. Leite. Vamos separar leite? Então, olha aqui, ó. Lei. Quando eu falo leite, eu abro a boca, ó, lei. O E fica junto com o L. T. Isso. Leite. Então, aqui eu tenho aqui, ó, um encontro vocálico, né? Duas vogais que estão aqui. E eu também tenho que o ditongo. Por que que é ditongo? Porque as duas vogais estão de mãozinhas dadas, elas não se separam. Por isso que elas são ditongo, tá? Então, é leite, nós temos um ditongo na palavra leite. Bom, também temos a vogal e a semivogal. Então, a vogal é quando eu pronuncio, sai o som forte. E semivogal é um som fraco. Então, aqui eu tenho leite. Qual que é a vogal? Vogal é o E. Então, o E é a vogal, porque sai o som forte. Le, le. E o I? O I, ele é considerado uma semivogal. Por quê? Porque o som dele sai o som fraco, ó, leite, leite. Tá vendo que o som do I quase não aparece, né? É fraquinho. Então, vogal
Quando eu pronuncio uma palavra, a vogal tem um som forte. Semivogal tem um som fraco. Bom, coloquei uma outra palavra aqui, ó, caixa. Vamos separar a palavra caixa, ó, caixa. Quando eu abro a boca, o A e o I ficam juntinhos, ó, cai. Então, fica juntinhos. Então, aqui nós temos um ditongo, tá? Que são duas vogais juntas, que não se separam. Eu também tenho vogal e também tenho a semivogal aqui. Vogal é o som que sai forte, né? E semivogal é o som fraco. Depois eu tenho aqui a palavrinha peixe, peixe. Vamos separar peixe, ó, peixe. Então, quando eu falo pei, o E e o I ficam juntos. Então, aqui eu também tenho ditongo. Aqui também do mesmo jeitinho, ó, vogal, semivogal. E a última palavra que a professora colocou aqui foi saudade. Vamos separar a palavra saudade. Vou separar aqui embaixo, ó. Saudade. Saudade também eu tenho um ditongo. Por quê? Porque olha aqui as duas vogais juntas, de mãozinhas dadas, tá? E eu também tenho aqui vogal e semivogal, certinho? Então, aqui a professora colocou alguns exemplos de palavras que possuem ditongo. Então, para ficar fácil, para vocês saberem se a palavra é ditongo, vocês façam o que? A separação das sílabas. Ou vocês também podem fazer a leitura da palavra em voz alta, porque aí vocês escutam, né, o som daquela palavra e vai saber se aquelas vogais elas se separam ou se elas ficam juntas. Então, ditongo, duas vogais juntinhas que não se separam. No livro aí também trouxe, tá, dois exemplos aí de palavras que tem ditongo, que é a palavra meiga e paixão. Meiga, mei, o E e o I também ficam juntos. E paixão, quando eu falo paixão, o A e o I também ficam juntos, tá? E o A e o tio também ficam juntos. Então, nós temos aí duas palavras que possuem ditongos. Próximo aí vem falando pra gente do tritongo. Então, o encontro vocálico, ele é classificado em ditongo, tritongo e hiato. Ditongo a gente já viu, que são duas vogais que ficam juntas, elas não se separam. Vamos agora ver o tritongo. Como que é o tritongo? Vou colocar alguns exemplos de tritongo aqui. Dentro da classificação dos encontros vocálicos, nós temos o tritongo. O tritongo são três vogais juntas que não se separam. Para eu saber se aquela palavrinha é tritongo, ter certeza, nós vamos separar as sílabas. Então, eu tenho aqui Paraguai. Então, vou separar aqui, ó, Paraguai. Paraguai. Eu vi que as três vogais aqui, elas não se separam. Então, quer dizer que Paraguai é uma palavra que tem tritongo. E também tem o que? Vogal, semivogal. Quer dizer, vogal é o som forte. Semivogal é um som fraco. Então, eu vou colocar aqui, ó, o U. Você vê que o U nem não parece, né? Paraguai. Então, ele é semivogal. O A aqui, ele é vogal. E o I, ele também é semivogal, Paraguai. Então, o A, ele tem um som mais forte, tá? Vamos para a próxima palavra aí. Coloquei aqui Uruguai. Então, Uruguai.
guai. Da mesma forma, tá? Eu tenho aqui, né, no guai, o tritongo, que é o uai juntos, tá? Então, do mesmo jeitinho que foi Paraguai, Uruguai também. Enxaguei. Olha só. Enxaguei. Também tem o que? Tritongo aqui, nessa palavrinha, tá? Enxaguei. Então, eu tenho aqui também um tritongo. Por quê? Porque são 3 vogais juntas que não se separam. E eu também tenho semivogal, que é o U. Então, geralmente, o U nessas palavras que terminam assim com o guá, o gué, né? O gui. Então, geralmente, a gente não sai o som do U, né? O U forte, o som do U forte. Então, ele é considerado semivogal. O E vogal e o I também é considerado semivogal, porque é um som fraco. No livro, nós também temos no livro, tá? Outros 2 exemplos de tritongo aí, que é na palavrinha averigou, porque tem 3 vogais juntas, e saguão, o ão, também tem 3 vogais juntas, porque aí vem o U também, o A, o O e o tio no A, certinho? Vamos agora para o hiato. Lembrando que os encontros vocálicos são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Vamos agora ver palavrinhas no hiato, classificá-las então. Bom, dentro da classificação dos encontros vocálicos, nós temos o hiato. O hiato também faz parte da classificação dos encontros vocálicos. Por quê? Porque em uma palavra que contém hiato, também tem 2 vogais. Bom, para saber se a palavra é hiato, as vogais não podem ficar juntas. Elas têm que ficar separadas, cada um no seu cantinho, como se diz, cada um no seu quadrado, isso. Então, coloquei aqui algumas palavras para a gente separar, para verificar se elas são hiato ou não. Ah, e lembrando também que nas palavras que são hiato, todas as vogais são fortes, tá? Não tem semivogal. Por quê? Se separam as vogais. Então, se eu separo as vogais fortes, elas não podem ficar juntas. As vogais fortes ficam separadas. Por isso também que é uma palavra que contém somente vogal forte. Por quê? Porque as vogais fortes, elas ficam separadas. Bom, saúde. Vamos separar então, ó, sa-u-de. Viu aqui que quando eu abri a boca 3 vezes. Então, sa, 1, u, 2 e de, 3. Quando eu abri a boca 3 vezes, eu separei aqui o A do U. Então, aqui eu tenho um hiato, tá? Então, aqui é um hiato. E aqui também eu tenho vogal. Eu não tenho semivogal. Por quê? Porque quando eu falo sa, sai o som do A. Quando eu falo u, sai o som do u, tá? Então, são sons fortes. Por isso que tem somente vogal. Sabia. Vamos separar sabiá? Sa-bi-a. Novamente aqui eu tenho um hiato. Por quê? Porque as 2 vogais ficaram separadas, tá? E as 2 vogais, elas têm o som forte. Então, o bi, eu consigo ouvir o bi, o som do bi. O a também é um som forte. Por isso que elas não podem ficar juntas. 2 vogais fortes não podem ficar juntas, tá? Piano. Piano.
ano. Também tenho aqui um hiato. Então, quando eu separo a palavra piano, o I e o A não ficam juntas. E eu também tenho aqui somente vogais fortes. Dia, ó, dia. Outra palavrinha que tem hiato. Então, o I e o A também são vogais fortes. Então, quando uma palavrinha tem vogais fortes, elas se separam, tá? No livro também trouxe pra gente aí, né, 3 palavrinhas que tem hiato, que é suíço, serventia e preencher. Então, nós temos aí 3 palavrinhas que contêm hiato. Então, esta daqui é a classificação dos encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são 2 ou mais vogais juntas, tá? E eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, 2 vogais juntas que não se separam. Tritongo, 3 vogais juntas que não se separam. E hiato são 2 vogais juntas que se separam. Bom, vamos agora, né, para a página 28, falar um pouquinho do que é encontro consonantal. Isso mesmo. Na página 26, nós temos aí alguns encontros consonantais aí. Então, tem um grupo de palavras que possui encontro consonantal. Lembrando que encontro consonantal é o encontro de consoantes, né? Então, consonantal vem de consoantes. Então, essas consoantes, tá? Elas vêm em uma palavra, como braço. Eu tenho aqui 2 consoantes que estão ligadas entre si. Atleta, eu também tenho aqui 2 consoantes. Objeto, eu também tenho 2 consoantes. Essas consoantes podem estar ligadas, como na palavra braço, o BR tá juntinho quando eu separo a sílaba, ou elas podem também ficar separadas, como na palavra objeto, quando eu separo as sílabas, tá? Então, o encontro consonantal é o encontro de 2 consoantes, que podem ser que elas estejam juntas quando eu faço a separação, mas também pode ser que elas estejam separadas. Vamos fazer a leitura aí de algumas palavras que possuem encontro consonantal no livro, na página 28. Então, eu tenho aqui, na página 28, quer dizer, tá? 28. A palavra história, Pedrinho, prendeu, corda, mestre, precisou, descobriu, calçada e praça. Então, nessas palavras aqui, existem 2 ou mais consoantes sem vogais entre elas. Então, nas palavras que tem aqui, como igual eu tenho aqui corda, eu tenho aqui o R e o D. Por mais que quando eu separo a sílaba, o R vai ficar separado do D, mas eles são considerados encontro consonantal. Por quê? Porque eu tenho aqui 2 consoantes, tá bom? E logo aqui embaixo, eu também tenho outros exemplos de encontro consonantal, né? Como aqui braço, pluma, trator e globo. Então, eu também tenho aqui as 2 consoantes que estão numa sílaba só. E aqui eu tenho a palavra Páscoa, aptidão, recepção e isca. Eu também tenho encontro consonantal, mas que estão em sílabas diferentes. Então, olha aqui, Páscoa, o S separa do C, mas é considerado um encontro consonantal. Aptidão também, ó, o P separado do T. Recepção, o P separado do cedilha.
isca o S separado do C, mas todos eles têm encontros consonantais. Professora, e nas palavras que quando eu falo, eu escrevo com 2 S? Ou pode ser uma palavra com 2 R, ou uma palavra com LH. E aí, tem encontro consonantal ou não? Eu coloquei o exemplo de pessoa, então eu tenho que prestar bastante atenção em quê? Na minha dicção, na minha pronúncia, né? Então, quando eu falo pessoa, sai o som do S, sai o som do S só uma vez, não sai som de 2 S. Eu escrevo ela com 2 S, mas só sai o som de um S. Então, não é considerado encontro consonantal, tá? Para ser considerado encontro consonantal, tem que ter o som das duas consoantes, tá? Da mesma forma, quando eu falo brá, só brá, BR, né? O brá, a minha língua treme, né? Do brá, brá. Agora, quando eu falo objeto, eu também falo o som do B, obi, do B, G, o J, né? Apesar de ter o som do G, mas eu escrevo com o J. Então, sai o som do encontro na minha fala, tá? Agora, quando eu falo pessoa, sai o som só de um S. Então, não é considerado encontro consonantal palavras com SS, RR, LH. Agora vocês irão responder as páginas 29 e 30. Então, vocês irão responder em casa aí, todo mundo, página 29 e 30. E amanhã, lá na sala de aula, a professora vai informar, né, as outras atividades que serão na sala e as atividades que serão em casa. Então, hoje, livro de português, página 29 e 30. A professora também vai deixar um link aí abaixo sobre os encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato e os encontros consonantais que nós aprendemos. Próxima aula agora é de produção de texto. Pega o livro de produção de texto.